Ontem aconteceu o jogo da discórdia e o jogo foi tão longo, tanto é que a Globo teve que encerrar a edição e continuar na Globoplay. Então aqui você confere tudo o que aconteceu, porque o Arthur foi o maior alvo nesse jogo da discórdia, velho. Ele recebeu várias flechinhas ali de manipulador. Antes de tudo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar todas as notificações para não perder nenhum próximo vídeo aqui do canal. Bom, e o jogo da discórdia funcionava assim. Os participantes do BBB tinham que colocar uma flechinha em algum participante. As flechinhas disponíveis eram 3. Medroso, traidor ou traidora e manipulador ou manipuladora. Aí, meus amigos, vocês sabem que em todo jogo da discórdia existe o efeito manada. Uma pessoa começa a dar uma flechinha e todas as outras pessoas que estão meio perdidas ali, não sabem em quem dar, vão lá e dão nessa mesma pessoa. E foi isso que aconteceu com o Arthur Aguiar. Ele já tem divergência ali com boa parte da casa, portanto, boa parte da casa decidiu dar flechas para ele. Começando pela Eslovênia. A Eslo, que era amiga do Arthur até então, comemorou quando ele foi eliminado da prova. Aí o Arthur foi expor isso na frente dos meninos ali e simplesmente ele ficou com raiva da Eslo e falou sobre o assunto. Aí gerou uma discussãozinha e a Eslo foi repercutir isso no jogo da discórdia. Gosto muito de você, acho que você gosta de usar palavras e situações ao seu favor e consegue manipular de forma coerente e continuar sendo coerente. Ué, não entendi isso, como que ele manipula de forma coerente e continua sendo coerente? O quê? Aí a Eslo simplificou que quando ela comemorou com a Laís, foi porque ela, como jogadora, sabia que o Arthur colocaria a Laís no paredão. E então ela estava sendo justa em comemorar ali a eliminação dele da prova. E que ele pegou uma pequena frase que ele ouviu, não pegou tudo e usou aquilo ao seu favor na frente dos outros. Você consegue usar uma parte do que você escutou e consegue usar aquilo a teu favor para convencer outras pessoas sobre o que aconteceu. E aí o Arthur já rebateu. Eu não peguei um trecho do que eu ouvi, e sim tudo que eu ouvi. Eu deveria ter falado no particular, concordo, mas só tinham 3 ou 4 pessoas no local, não era na frente de todos. Fiquei chateado porque você é uma pessoa que eu gosto e estava contando o que aconteceu. E ele rebateu aí a crítica da Eslo, porque a Eslo focou principalmente em falar que o Arthur disse aquilo na frente de todo mundo, que não precisava daquilo, né? Ele poderia ter chegado ali no particular e conversado com ela. Aí, seguindo o efeito manada, foi lá a Laís. Eu até tento não bater na mesma tecla, mas a pessoa fica batendo na tecla votando em mim. Então o manipulador é o Arthur, porque ele tenta manipular os meninos a favor dele e a partir do momento que ele não consegue, ele quebra a aliança com eles. Ele firma alguma coisa para defender ele ou um amigo, não consegue, vai lá e rompe com a pessoa. E aí, obviamente que a Laís estava citando a situação que aconteceu do Arthur com o Lucas. E só para simplificar aqui para vocês, resumir, a situação que aconteceu do Arthur com o Lucas foi que o Lucas tinha um acordo com o Arthur, que nem o Lucas votaria no Thiago Abravanel, nem o Arthur na Eslo. E aí o Lucas articulou para votar no Thiago e o Arthur considerou isso uma traição. Enfim, aí essa situação vai ser citada ainda muito nesse jogo da discórdia, só para vocês ficarem por dentro. É claro, a maioria já deve saber disso, né? Aí o Arthur, na hora, rebateu. De novo, você tá falando sobre o que não sabe. E a Laís disse: ele tenta manipular o público, dizendo que joga sozinho e se comparando à campeã do ano passado, a Juliette. Mano, o Arthur se comparou a Juliette, que isso, velho? A Laís tirou da onde isso? Eu nunca vi isso, gente. Aí o Arthur disse: nada a ver, eu sinto que jogo sozinho. E citei exemplos, do Dourado, da Juliette, vários exemplos. E aí a Laís: você já disse na sala, eu já fui 3 vezes pro paredão, você quer ir comigo? Me desafiou. E aí o Arthur: eu disse isso? A Laís: não nessas palavras. E aí o Arthur: acho engraçado que no ao vivo você adora dar um show, você se transforma, depois quer vir chorar ali no cantinho. Bom, gente, e aí são 2 situações polêmicas que foram citadas aí. Primeiro, quando o Arthur ganhou a outra prova do anjo, não essa de agora. E aí ele deu um monstro pra Laís, a Laís ficou revoltada, né?
E aí ela meio que ficou desdenhando ali do Arthur, dizendo pra ele aguentar a barra depois, aguentar as consequências. O Arthur disse, eu já fui pras 3 paredões, né? Que consequência que eu tenho que aguentar? E aí a Laís chamou o Arthur pro paredão, falou assim, vamos pro quarto junto então. Né? Até gerou meme isso daí, né? Vamos pro quarto junto. E na verdade a Laís disse que o Arthur que chamou ela pro paredão, quando foi o contrário que aconteceu ali. E outra situação que foi citada aqui foi que no último jogo da discórdia, a Laís foi pedir desculpas pro Arthur, chorou, disse que adorava ele, que via a família dele ali como um exemplo. Então assim, a Laís se ferrou nessa daí, velho. Foi a vez do Arthur e ele decidiu não devolver nenhuma das acusações. Ele decidiu flechar o Lucas para mostrar o seu ponto de vista sobre o que aconteceu e sobre o que as pessoas estavam citando ali. E então ele disse que tinha um acordo com o Lucas, sim, do Thiago, mas que o problema não foi esse. O problema foi o Lucas ter mudado de ideia, e tudo bem ele ter mudado de ideia, mas que poderia ter conversado com o Arthur, que era seu aliado. Isso era o Arthur dizendo, né, gente? E nesse ponto, o Arthur também criticou o fato do Lucas, depois dele ter descoberto sobre tudo isso, sobre as articulações, o Lucas não ter vindo conversar com ele sobre o assunto, né? Ele ficou esperando ali e o Lucas não veio conversar. Nisso daí, o Lucas pediu desculpas, gente, e admitiu esse erro. Então foi uma conversa em tom de reconciliação. Vale frisar que todas essas cenas que eu estou citando, inclusive da Eslo, da Laís discutindo com o Arthur, estão lá no meu Instagram, @marqueavlaoficial. Então vão lá conferir com seus próprios olhos, tanto essas cenas que eu já citei, quanto as que eu ainda vou citar. Então vão lá, tá? O Lucas poderia ter devolvido ao alfinetada pro Arthur, mas ele já tinha pedido desculpas, ou seja, ele admitiu o próprio erro. Então o Lucas decidiu chamar o Eli de medroso, porque o Eli tinha conversado com o Lucas sobre o voto no Thiago, porque assim, é só pra exemplificar aqui pra vocês, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Quem expôs toda essa história do Thiago Abravanel, que o Lucas tentou votar no Thiago, foi o Eliezer no último jogo da discórdia. Quem fala que o Arthur fica relembrando disso, não. Na verdade, quem reviveu essa história foi o Eli. E o Eli já tinha conversado com o Lucas no off, só que ele decidiu expor aquilo no jogo da discórdia pro Arthur ficar sabendo. Aí o Lucas chamou o Eli de medroso, dizendo que o Eli, em vez de chamar outra pessoa pra se indispor contra a pessoa, decidiu chamar ele, que a treta já tinha sido resolvida. O Eli respondeu que foi estrategicamente que ele fez isso pra realmente quebrar a aliança do Arthur com o Lucas. Foi do mal aí o Eli nisso, né? Aí, como eu disse pra vocês que essa treta do Arthur e do Thiago Abravanel ainda iria repercutir muito, a Alina foi lá e aproveitou o efeito manada. Também foi no Arthur e quis dizer que ele era manipulador, só que as pessoas não estavam conseguindo explicar bem como que ele era manipulador, sendo que era um acordo dos dois. Então a Alina tentou justificar essa história. Eu acho que o Arthur seja manipulador, mas faz isso de uma maneira inteligente. Você impõe acordos que te convenham com as pessoas e espera que o seu aliado não cumpra o acordo, para assim você desfazer a aliança. E aí a Alina disse que o Arthur faz isso de uma maneira transparente e manipula com a pessoa manipulada sabendo disso. Então assim, como que ele manipula? E aí o Arthur rebateu da melhor forma possível. Mas eu não faço o acordo sozinho, porque eu sou o manipulador. A outra pessoa não pode concordar com o acordo? E véi, simplesmente é isso. Só que a Alina tentou explicar que ele faz isso com a pessoa sabendo. Ele impõe acordos que ele pode cumprir e que a pessoa não pode, né? Então assim, como assim? Tipo, por que o Lucas não poderia cumprir o acordo? É só isso que eu não entendi. Se o Lucas quisesse quebrar o acordo ainda, e o Arthur deixou isso bem claro no jogo da discórdia, era só ele ter conversado, entendeu? Era só ter conversado ali, chegado em um consenso os dois. Mas só uma opinião minha agora. Essa história do Thiago Abravanel já tá me enchendo o saco, velho. Eu não aguento mais esse negócio. E vale frisar, tá? Eu vi, sim, muitas pessoas na internet criticando, o Arthur não esquece essa história. Mas são as pessoas que estão citando essa história a todo momento, gente. Vocês viram aqui que todas as pessoas que chamaram o Arthur de manipulador estão focando nesse negócio do Thiago Abravanel, que o Lucas, na verdade, não chegou a fazer, porque o Thiago desistiu antes, né? Então o Lucas não chegou a votar no Thiago. Mas o próprio Lucas admitiu o erro e pediu desculpas no ao vivo ontem. Por que que as outras pessoas estão se doendo por conta disso? Porque até a Natália, que fechou o jogo da discórdia, foi lá e colocou o Arthur como manipulador,
citando a história do Thiago Abravanel, dizendo que o Lucas votou no Thiago e que o Arthur queria manipular para o Lucas não votar no Thiago. Enfim, é uma baboseira porque assim, os dois firmaram um acordo, os dois concordaram, o Lucas quebrou esse acordo e o Lucas concorda com isso, o Lucas admitiu o erro. Então por que diabos que as outras pessoas estão querendo tanto arrumar uma treta onde elas nem fazem parte? O Arthur em todo momento no jogo da Discord se defendeu, dizendo que isso já acabou e que assim, o problema não foi o Lucas ter quase votado no Thiago, porque não chegou a votar, né? Mas sim o Lucas não ter conversado com ele. E nesse ponto, sim, o Arthur está certo. Porque se ele tem uma aliança com a pessoa, tudo que está sendo planejado por aquela pessoa, ele tem que ser informado, por mais que ele não concorde. Comentem aí se vocês concordam comigo. Bom, meus amigos, no mais é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se mantenham inscritos com o sininho ativado aqui no canal para não perderem nenhuma próxima atualização. E não se esqueçam também de comentarem suas opiniões sobre esse jogo da Discord. O que vocês acharam a respeito de todas essas acusações ao Arthur Aguiar, que foi o mais atacado da noite. Até a próxima e tchau!